Olá, milocas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história, gente. Por que eu me divorciei, como que era o meu casamento. Então, vem comigo. Bom, então vamos começar do começo. Eu me casei aos 19 anos, né? Quando eu me casei, eu já tinha a Lara, tá? E o início do meu relacionamento, gente, tinha muito ciúme, muito. Assim, eu era bastante ciumenta também, mas essa pessoa ainda era mais do que eu. E a ponto de achar ruim de eu cumprimentar as pessoas na rua, sempre fui muito, ai, tudo bem, né? Com todo mundo. E a pessoa achava ruim de eu estar cumprimentando as pessoas na rua, seja homem, seja mulher, seja quem fosse. E a ponto de eu, certa vez, estar dando faxina dentro de casa, de short, e a pessoa achar ruim, queria que eu desse faxina de calça jeans, porque alguém poderia chamar no portão e eu ia atender de short. E aí, assim, no início foi muito ciúme, só que com o tempo, esse ciúme excessivo virou desprezo excessivo, e vocês já vão entender o porquê. Mas primeiro, gente, vamos falar de mim, né? Vamos falar da minha parcela também, porque ninguém é perfeito. Então, assim, eu pequei muito, assim, no quesito. Eu nunca fui uma boa dona de casa, sabe? Eu sempre falei que eu nasci para poder trabalhar fora e colocar dinheiro dentro de casa. Então, eu nunca fui aquela pessoa que, tipo assim, esquentava muito com a casa, que preocupava com. Sabe aquelas Amália da vida? Pois é, eu nunca nasci pra ser. Não tem jeito, gente. E assim, com o tempo, como eu não queria estar ali mais naquele relacionamento e eu não tinha forças para poder sair, eu comecei a trabalhar muito, como uma espécie de fuga mesmo, sabe? Aí eu trabalhava muito. A alegria da minha vida, gente, na época eu trabalhava em uma banca de calçado, e a alegria da minha vida era quando a minha patroa me chamava para trabalhar dia de sábado. Nossa, eu ia poder ficar mais um dia fora de casa, eu achava o máximo. E aí eu inventava curso para fazer. Gente, ajudar na igreja, qualquer coisa que me permitisse ficar longe de casa, passar o menor tempo possível ali dentro, para mim era o máximo, sabe? E quando eu tava em casa, eu fazia as minhas coisas ali bem rapidinho, assim, o básico, o que eu tinha que fazer mesmo, a minha obrigação, ia dormir. Então as minhas fugas geralmente eram trabalhar, estudar, fazer algum curso, né? Pelo menos eu fui para esse lado. E dormir, gente. Eu tava em casa, eu dormia muito, muito. Mas assim, né? Eu era taxada como preguiçosa e tudo, que eu não gostava de fazer as coisas mesmo dentro de casa. Nunca gostei, como eu falei pra vocês. Até hoje, gente, vocês, quem é lá do meu outro canal sabe que eu procrastino muito com as coisas de casa. Mas é porque realmente, assim, não gosto. Eu acho perca de tempo, perca de vida, sabe? E só que hoje eu entendo que aquilo era uma fuga da minha realidade, né? As pessoas têm diversos tipos de fuga. Uns vão para comida, outros vão para trabalhar demais, outros para as drogas. Então, assim, cada pessoa age de uma forma. E assim, com o tempo foi sendo podado tudo aquilo que eu gostava. Então, assim, as roupas que eu usava antes, eu não usava mais, porque mulher casada não usava aquele tipo de roupa, né? Biquíni, eu não podia usar biquíni, só a parte de cima, a parte de baixo, não, porque mulher casada não usava biquíni. Isso foi tirando quem eu era. Então, eu sentia, eu me lembro assim, de ter o sentimento de estar presa dentro de mim, sabe? Eu cheguei a comentar um dia com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô com vontade de gritar, com vontade de quebrar algum vidro, alguma coisa, sabe? É como se eu tivesse presa mesmo dentro de mim e quisesse me libertar. Então, assim, ali eu já não era eu mais, né? Eu era uma pessoa que o outro queria que eu fosse. E tudo que eu fazia era desmerecido, nunca era mérito meu, sempre era mérito dessa pessoa. Eu lembro quando eu passei no meu primeiro concurso público, né, que eu já passei em dois, essa pessoa chegou pra mim, eu toda feliz que tinha passado, essa pessoa chegou pra mim e falou assim, filha, desse jeito, filha, você pode agradecer primeiramente a Deus e depois a mim por ter passado nesse concurso.
E eu lembro que eu olhei assim, eu falei, hã? Por que você? E a pessoa falou assim, não, porque eu falei para você estudar. Gente, eu estudei dia e noite para esse concurso. Trabalhava, acordava 4 horas da manhã para estudar, ia dormir tarde, chegava em casa, fazia minhas obrigações rapidinho e estudava. Trabalhava o dia inteiro ouvindo matéria, trabalhava com fone de ouvido ouvindo matéria. E a pessoa falar que esse concurso que eu tinha passado era mérito dela, né? Então, assim, o carro era mérito dela, a casa era mérito dela, então tudo era mérito dela. A gente só tinha o que a gente tinha porque essa pessoa construiu, porque se fosse por mim a gente não teria nada, entendeu? A minha moto, tinha a moto porque essa pessoa foi lá e pegou o meu dinheiro e comprou a moto para mim. Então, assim, graças a ele, né, que eu teria a minha moto, senão nem isso eu não ia ter. E o mais louco disso tudo é que a gente começa a acreditar que isso é verdade. Então, assim, eu já não era eu. Eu não podia mais me expressar da forma que eu me expressava, usar as roupas que eu usava, porque mulher casada não usa esse tipo de roupa, né? Eu já não tinha mérito. Então, tudo que eu tinha, tudo que acontecia de bom na minha vida, foi porque essa pessoa me ajudou, foi porque essa pessoa estava junto. E qualquer um, gente, qualquer um que falasse qualquer coisa de mim, a pessoa estava certa e eu errada. Então, assim, defendia qualquer um nessa vida, que não fosse eu, né? Então, se o outro falasse que eu fui lá no Japão e joguei uma bomba lá, a culpa era minha. Não, realmente, ela foi lá e ela fez isso. A bomba que caiu lá no Japão foi culpa dela. Então, qualquer coisa que acontecia era sempre culpa minha. Quando eu falava algo, principalmente em público, a pessoa olhava assim com aquela cara. Quando eu começava a falar, eu nem tinha falado nada ainda. A pessoa olhava assim com aquela cara, tipo, ai, lá vem ela falar asneira de novo, sabe? E aí, sabe quando você vai falar alguma coisa, a pessoa já olha com esse olhar e já fica assim, reprimida? E diversas vezes eu perguntava essa pessoa as coisas na frente dos outros, inclusive, gente, na frente dos meus pais. E essa pessoa simplesmente me ignorava. Perguntava, fulano, isso. A pessoa olhava assim, me ignorava e começava a falar com a outra pessoa. Conversar com a outra pessoa como se eu não estivesse lá, como se eu não tivesse perguntado nada. Eu tentei uma vez me divorciar, a primeira vez que eu tentei, essa pessoa foi para o hospital. E aí ela teve um quadro muito sério, ela tinha um problema de saúde. E eu fiquei 13 dias, eu voltei com essa pessoa. Gente, eu lembro que eu fui de ônibus para essa outra cidade que essa pessoa estava no hospital, levei a aliança. E eu fui chorando no ônibus e escrevendo no meu bloco de notas o que eu ia fazer para não entrar em depressão, para mim conseguir continuar com aquela pessoa, sabe? E eu fiquei 13 dias de noite com essa pessoa no hospital, que ela não tinha nenhum parente aqui. E o tempo todo, assim, era um quarto coletivo e eu conversava com essa pessoa e ela me ignorava, sabe? Fingia que eu não estava lá. A única forma que essa pessoa conversava comigo era quando ela precisava de algo. Então, assim, eu perguntava alguma coisa, a pessoa, sabe, agia dessa forma, fingia que eu não estava lá. E assim, tudo que eu fazia para essa pessoa não era mais do que a minha obrigação. Eu lembro que esses dias que eu fiquei no hospital, ele virou para mim e falou que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Eu fiquei no hospital, perdi dia de serviço, me endividei, tive que entrar em cheque especial para mim ficar na outra cidade, né? Para mim me manter na outra cidade. E essa pessoa falou que eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque ele estava ali naquele hospital por culpa minha, porque eu tinha pedido divórcio. Só que assim, a reciprocidade era zero, sabe? Eu lembro que passou uns 2 meses eu tive uma cólica de rins muito forte. Nossa, foi assim a pior crise de cólica de rins que eu já tive. E eu pedi a essa pessoa 3 vezes para me levar no UPA da minha cidade. E essa pessoa simplesmente se recusou. Disse que não ia resolver nada, que iam me dar Buscopan na veia e que Buscopan eu tomava em casa. Que eu podia tomar, tinha Buscopan que eu podia tomar.
Eu tomava o Buscopan e não parava nada no meu estômago. Eu vomitava toda vez que eu tomava. E eu pedi essa pessoa 3 vezes para me levar no hospital. E essa pessoa se recusou. Até que eu consegui ir sozinha. Eu fui de moto, 11 horas da noite, gente, debaixo de chuva. Contando assim, parece uma coisa assim, até mentira, né? Mas é verdade, gente. É uma coisa tão absurda. Porque assim, ajuda médico, socorrer uma pessoa que tá passando mal, gente. Isso aí a gente não nega nem para um desconhecido, né? Como diz, nem um cachorrinho que foi atropelado, a gente não deixa ele largado no meio da rua. Então, assim, era coisa assim, absurda mesmo. Você pensava, não, essa pessoa não teve sangue frio de fazer isso. E isso, gente, fez. Fez isso e muito mais. Não, e sem contar a parte do apego ao dinheiro, né, gente? Eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca tive dó de gastar dinheiro. Nunca fui ficar segurando dinheiro. Se eu tiver de gastar, eu gasto mesmo, porque a gente não sabe de amanhã. Tô errada nesse ponto por um lado? Tô, gente, porque a gente tem sempre que ter uma reservinha, né? Mas essa pessoa, assim, chegava a ser o extremo. Eu lembro uma vez que eu cheguei, era aniversário nosso de casamento, e eu cheguei para essa pessoa e falei, ô amor, é nosso aniversário de casamento, vamos num hotel fazenda que tem aqui próximo. Era baratinho, era pertinho aqui dessa cidade onde eu moro. E eu lembro que ele virou pra mim, fez o gesto e falou assim, pera aí que eu vou cagar dinheiro. Sabe? Ou aquilo ali me matou por dentro, porque eu não tava pedindo nada, gente, era o nosso aniversário de casamento, sabe? E a pessoa virar e falar que vai cagar dinheiro pra poder ir, a pessoa tinha dinheiro, sabe? Porque não gastava com nada. Às vezes a gente saía pra ir numa pizzaria ou em algum lugar assim, quem levantava pra pagar a conta era eu, sabe? E isso desequilibra também muito o masculino do feminino. Não que a mulher não pode pagar as coisas, mas que a mulher ser a provedora, né? A cota de casa era dividido ali 50-50, mas assim, isso tira muito o masculino do homem e o feminino da mulher, né? Então eu senti ali como se eu fosse o homem mesmo da casa. Eu me lembro que eu me tornei muito masculinizada. Sabe, até o meu jeito de ser eu me tornei muito masculina. Mas por quê? Porque os papéis estavam inversos, né? A pessoa não cumpria o papel de homem e eu ali, né, cumpria o básico da minha função de mulher, de esposa, de cuidadora. Essa pessoa dava em cima de outras pessoas assim próximas a nós, na minha cara, sabe? E chegou uma vez que chegou a falar, nossa, fiquei com a pessoa errada, devia ter ficado com essa pessoa, sabe? Eu cheguei a ouvir isso. Certa vez essa pessoa tirou uma foto com aquela mendigata, aquela lá do pânico, e com a família não tirava foto. E aí eu tive que ouvir que ele gostava de tirar foto, era com mulher gostosa, por isso que não tirava foto com a esposa. Então, tudo era desmerecido, assim, tudo era culpa minha. Então, assim, ele não tirava foto comigo, por quê? Porque ele gostava de tirar foto com mulher gostosa, e eu não era gostosa o suficiente. No final, a situação foi ficando, assim, tão insustentável, que eu dava bom dia para essa pessoa, a pessoa urrava. Urrava, gente. Falava, bom dia, amor. A pessoa, boa noite, amor, dorme com Deus. Era desse jeito. De dia que você tá engraçado eu contar hoje em dia. Mas era desse jeito. Falava te amo com a pessoa ficava calada, sabe? Eu abraçava a pessoa não abraçava de volta. Eu dava beijo, a pessoa nem movia o lábio para poder dar um beijo de volta, sabe? E aí, assim, a situação foi ficando realmente sustentável. Eu tinha um canal aqui no YouTube onde eu contava histórias, sabe? Que as pessoas me mandavam, histórias que eu tinha vivido, interpretava as histórias. E eu lembro que uma pessoa próxima falou assim pra mim, gente, eu tenho tanta raiva disso. A pessoa virou e falou assim, o fulano sabe que você tá gravando esses vídeos? Sabe, eu me senti assim, uma cadelinha, sabe, na coleira, que o outro não ia aprovar nada do que eu fizesse. E essa pessoa conhecia a gente tão bem que ela sabia muito bem que nada que eu fizesse essa pessoa ia aprovar. E assim, eu comecei a ver que realmente não dava mais pra gente
para mim continuar naquela situação, sabe? E aí eu fui procurando formas desde o início, sabe? Eu tinha aquela insegurança, né, em relação a, se eu não der conta de manter uma casa, se eu perder o emprego, o que que eu fiz? Eu fui passar no concurso público. Então, assim, eu fui estudando. E aí, como que eu cheguei a essa conclusão de que não era um relacionamento saudável? Eu comecei a pesquisar na internet, sabe? É até doido isso, mas assim, eu falei assim, nossa, o fulano tá fazendo isso, isso e isso comigo. E aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar sobre manipulação, pesquisar sobre narcisistas. E aí eu fui vendo ali que tudo se encaixava, né? E eu falei, gente, olha só. E aí eu comecei a estudar. Gente, eu fui estudando e foi até por isso que eu criei esse canal, sabe? Porque outros canais me ajudaram bastante e a ter força mesmo para poder sair, a entender, a me conhecer, sabe? Porque não é fácil, não é. E quando eu cheguei a tomar essa decisão, né, que foi assim, o ápice, o ponto que eu decidi pôr um ponto final em tudo, foi porque essa pessoa começou a não só me tratar mal, né? Eu falo que tratar a gente mal é uma coisa, mas tratar os filhos da gente mal é outra coisa. Ele começou a tratar minha filha de forma muito grosseira também, muito mal, sabe? Nunca chegou a levantar a mão pra ela e tudo, mas começou a fazer assim, agir de forma, como é que eu vou dizer, de forma grosseira com ela, tratando ela muito mal, sabe? Eu falei, não. E aí aconteceu um episódio, um determinado dia, eu prefiro não comentar isso que aconteceu, porque envolve a minha filha, envolve uma terceira pessoa também, mas assim, essa pessoa veio jogando na cara a situação de outra pessoa que aconteceu, e aí eu aproveitei, gente, eu já tava assim, me preparando mesmo para poder me divorciar. E eu tinha um dinheirinho que eu ia começar a mexer com os meus calçados. E aí eu peguei esse dinheiro e arrumei a minha mudança e me mudei, sabe? E decidi, fui firme na minha decisão. Gente, eu lembro que assim, doeu demais. Demais, era como se tivesse faltando um pedaço dentro de mim. Aí eu ainda fiquei uma semana depois que eu pedi o divórcio na mesma casa para arrumar as coisas, para poder procurar a casa. E eu lembro assim que eu torcia para não dar 5 horas, para não acabar meu expediente no trabalho, sabe? Para eu não ter que voltar para casa para lidar com aquela situação, que era assim realmente uma situação muito desagradável, muito difícil. Mas eu consegui, né? E eu lembro que a sensação assim, gente, quando o caminhão parou, que eu fui colocando as coisas no caminhão, eu fiquei assim tão emocionada e eu falei com o moço do caminhão, o moço não quis ajuda, eu falei, ô moço, eu vou indo então na frente para poder abrir a casa. Mas não era, gente, é que eu queria chorar. Mas eu queria chorar e eu fui realmente chorando de alegria, sabe? De alívio, de ter conseguido finalmente me libertar, de sair. Porque da outra vez que eu consegui, eu não cheguei a tirar minhas coisas de casa, que eu tentei me separar, eu não cheguei a tirar as minhas coisas de casa, nem nada. E eu vendo ali aquele caminhão embalando as minhas coisas, sabe? Foi assim, uma alegria imensa, um alívio, sabe? Porque todo mundo falava que eu não ia conseguir me separar. A minha dependência emocional ela era tão grande que a minha própria família falava, quem diria que a Camila ia conseguir se separar. Então, assim, e eu sempre gostei muito, sabe, de borboleta. E eu lembro que eu sentada assim, vendo o moço colocar as coisas no caminhão, e aí veio uma borboleta amarela assim me sobrevoando, sabe? E borboleta representa liberdade, sabe? Eu peguei aquilo pra mim, eu falei, é a minha hora mesmo e eu vou. Eu fui chorando, gente, de alegria, fui de moto pra minha nova casa e chorando, gente, de alegria, sabe? Quando você tá casado, as pessoas geralmente não dão um palpite, é a sua vida ali e tal. Mas, gente, depois que eu me separei, a quantidade de pessoas que vieram me dar os parabéns. Gente, parabéns, parecendo que era o meu aniversário, né? Mas a pessoa falava, parabéns, eu nunca gostei dele, parabéns, eu nunca concordei com a forma com que ele te tratava. Nossa, foi assim, a quantidade imensa de pessoas que chegou pra mim. E eu lembro que eu cheguei e perguntei à minha mãe, eu falei, sua mãe, como que você via o meu relacionamento? E ela falou assim, Camila, toda vez que você tava aqui em casa,
desculpa. Minha mãe falou assim, toda vez que você tava aqui em casa, que você tinha que ir embora, eu ia rezando pro seu anjo da guarda. Vamos ver se agora eu consigo falar, né? E a minha mãe falava que ela ia rezando pro meu anjo da guarda, porque o tanto que o meu semblante mudava, sabe? Às vezes eu tava lá na minha mãe, eu tava rindo, eu tava me divertindo, e aí eu via que tava na hora de eu ir embora. Aí assim, eu virava outra pessoa, sabe? Era como se minha alma murchasse. E eu acho tão engraçado que quando eu me separei, essa pessoa de imediato não veio atrás de mim. Ela foi atrás da minha mãe e da avó da Lara, para tentar convencer elas a me convencerem a voltar. Mas, né, gente, isso tudo não passava de uma estratégia. Por quê? Porque se eu voltasse, depois essa pessoa ia falar assim: eu nunca fui atrás de você, eu nunca te pedi para voltar. Você voltou porque você quis, né? E aí eu me mantive firme e tudo, e eu lembro que essa pessoa foi atrás da minha mãe e falou assim que tava orando para Deus substituir a família dele, e perguntou a ela se achava que eu voltava. E a minha mãe falou assim: olha, se eu conheço a filha que eu tenho, tem chance, mas não. A Camila, quando ela quer uma coisa, ela bate pé, ela decide, nada faz ela voltar atrás. E eu sou assim, gente, realmente, sabe? Pra tudo na vida, quando eu decido uma coisa, minha decisão, nada faz eu voltar atrás. E depois disso, essa pessoa foi atrás de mim. E eu lembro que ela tava assim, muito abatida. E eu olhei assim, eu fiquei com dó. E eu ia voltar com essa pessoa. E aí eu olhei pra ela e eu olhei e pensei assim, gente, eu vou ter que viver com esse homem de novo, eu vou ter que dormir com esse homem de novo, eu vou ter que aturar tudo de novo. Eu já tô aqui, eu não vou voltar atrás. Eu vou continuar firme na minha decisão, porque eu não vou dar conta mais de continuar vivendo uma vida com essa pessoa. E graças a Deus, gente, eu me mantive firme e eu lutei contra o sentimento, porque assim, claro que tá doendo, claro que a gente pensa em voltar, claro que pensa. Porque assim, a gente quer acabar com a dor. É natural do ser humano isso. Mas a gente tem que ser firme e forte nesse momento, porque fácil não é, mas é totalmente possível vencer essa fase. Eu me emociono porque foi uma fase difícil. Eu fiz tratamento com a psicóloga um tempo para poder, depois que eu me separei, para poder estar lidando melhor com essa situação, sabe? Eu lembro um dia, assim, quando eu era casada, a gente não podia fazer barulho em casa. Passava das 10 horas, essa pessoa ia dormir e não podia dar um pi dentro de casa. E aí, quando eu me mudei para essa casa nova, eu e a Lara, a gente estava arrumando as coisas e já tinha passado de 10 horas, já eram quase 11 horas. E a Lara veio conversando alto comigo, sabe? Eu lembro que eu olhei para ela e falei: shh, fala baixo. Ela olhou pra mim e falou assim: ô mãe, só tá nós duas aqui. Gente, eu passei muito tempo assim, vendo a pessoa me reprimindo. Vendo mesmo, a pessoa na minha frente, como se ela estivesse me reprimindo, ouvindo a voz dela. E o tratamento da psicóloga me ajudou muito, sabe? Porque eu lembro que eu chegava na psicóloga, eu batia na minha cabeça e eu falava: tira, eu quero que você me ajude a tirar, porque eu não aguento mais, sabe? Eu ia colocar uma roupa, eu ouvia a voz dessa pessoa me reprimindo. Eu ia sair para tal lugar, eu ouvia a voz dessa pessoa me reprimindo. Então, assim, eu tava assim, quase que enlouquecendo mesmo. Mas eu venci, né? E eu tô aqui para ajudar outras mulheres também. Então, né, eu quero que vocês compartilhem a história de vocês. Somos aqui umas pelas outras, né? Ninguém é obrigado a viver em um relacionamento assim, dessa forma. E eu sei que tem mulheres passando por coisas muito piores. E assim, parece ridículo o que eu tô fazendo aqui, de estar compartilhando a história com vocês, né? Principalmente na visão de pessoas próximas. Mas isso ajuda demais a identificar
pessoas tóxicas na vida da gente, até pra gente se relacionar. Eu já comecei a me relacionar, né, a conversar com algumas pessoas depois que eu me separei. E assim, a gente começa a identificar ali pequenos traços, sabe? Até a minha irmã começou a se relacionar com o mocinho. E ela falou assim, Camila, é o mesmo jeito que o fulano fazia com você. Até o jeito na boca de conversar, a forma da pessoa agir, ela identificou assim as mesmas coisas, sabe? E ali, gente, se a gente der sopa e não vê os sinais, vai viver a mesma história, vai repetir a mesma coisa, né? Então já mande sua história. Eu tô aqui com a história de uma inscrita para contar para vocês semana que vem, tá? Já mande sua história para a coragem de ir embora @gmail.com e não esquece, gente, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso, um beijo e até semana que vem.